Olá, eu me chamo Luana dos Santos Dimitrov e faço parte do voluntariado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, da Universidade Federal do Paraná. Nesse vídeo, eu apresento os pormenores da pesquisa da qual fiz parte, os pioneiros da psicologia no Brasil e o behaviorismo, regiões Norte, Nordeste e Sul. Orientado pelo professor Bruno Ângelo Strapasson, essa pesquisa faz parte de um projeto maior, denominado História do Movimento Behaviorista, no qual um dos segmentos visou compreender se e de que forma o behaviorismo era mencionado na psicologia brasileira antes de 1961. Para isso, houve uma divisão regional a fim de possibilitar um estudo mais aprofundado sobre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, estados que continham a maior quantidade de produções científicas, bem como as regiões Norte, Nordeste e Sul, nas quais baseei o presente estudo. Já o recorte do período se deu nessa pesquisa por 1961 ser reconhecido como a data da primeira vinda de Fred S. Keller ao país, a fim de divulgar a análise experimental do comportamento. Dada sua notabilidade nessa área, o professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ministrou um curso na Universidade de São Paulo, a USP, criou o Laboratório de Análise Experimental do Comportamento em Rio Claro e o Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, recém-criada nesse período. Nesse sentido, o professor da Universidade de Colômbia foi expoente para a institucionalização da análise experimental do comportamento no Brasil, dado que grande parte da história do behaviorismo brasileiro dedicou-se a abordar sua relevância na difusão dessa abordagem no país. Apesar da importância de Fred Keller, coube investigar se existiam produções científicas relacionadas à análise do comportamento antes da chegada desse psicólogo ao Brasil. Em um panorama geral, observou-se que antes de 1961, a psicologia estabelecia-se como ciência a partir de profissionais da psiquiatria e da pedagogia, que se dedicavam principalmente à psicanálise e à psicometria nas regiões estudadas, o Norte, o Nordeste e o Sul. Desse modo, nota-se que produções científicas das demais perspectivas psicológicas ocorreu principalmente a partir da década de 1950, e no caso da análise experimental do comportamento, após 1961. Percebeu-se uma lacuna no que se refere ao estudo do behaviorismo no Brasil antes da chegada de Fred Keller, ainda mais nas regiões adjacentes ao Sudeste. Assim, esse estudo teve o objetivo de compreender a contribuição dos pioneiros da psicologia para a introdução de ideias behavioristas no país. Para atingir tal objetivo, foi realizada uma investigação não sistemática, visando encontrar biografias dos pioneiros de modo a descobrir aqueles que nasceram ou atuaram nas regiões estudadas. Sumarizadas as bibliografias dos autores, buscou-se pelas obras em bibliotecas públicas e virtuais, utilizando o nome dos autores, o título das obras ou das revistas em que foram publicadas. Finalizada a busca, houve 2 critérios de exclusão: linguagem, dado que só foram analisadas obras em português, inglês e espanhol, e ano de publicação, pois as obras deveriam ter sua primeira publicação anterior a 1960. Fez-se a leitura livre das obras para buscar as seguintes palavras-chave e suas derivações: behaviorismo, condutismo, condicionamento, assim como buscou-se por menções a behavioristas clássicos nessas obras, como Watson, Clark, Hull. Com isso foram listados 24 estudiosos, dos quais descobriu-se a existência de 383 obras referenciadas pelas bibliografias acessadas, das quais 2 textos foram excluídos por conta do idioma e 134 textos foram excluídos por terem sido publicados até 1960. Assim, a pesquisa restringiu-se à leitura de 126 livros e artigos dos 247 consultados nas bases de dados. Notou-se a predominância de acesso às obras de 14 autores, dos quais 6 citam o behaviorismo em maior ou menor grau. É encontrado que a obra mais antiga que mencionava o behaviorismo foi Primitivo e Loucura, de Arthur Ramos em 1926, que era sua tese de doutoramento. Além disso, compreende-se que alguns autores, como Isaías Alves, Silvio Rabelo e Antônio Austrégésilo, citaram poucas vezes o behaviorismo e termos adjacentes, sem se aprofundarem no tema. Houve também críticas contundentes ao behaviorismo, como visto em Arthur Ramos e Gabriel Munhoz da Rocha, ainda que a partir de uma perspectiva superficial que não seria totalmente condizente com a proposta de Watson à época. Foi identificado que o padre João Mohana se utilizou diversas vezes de conceitos behavioristas para interpretar comportamentos no contexto religioso, demonstrando que possuía conhecimento e opiniões positivas sobre a área,